Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um bate-papo sobre estratégias quantitativas. Hoje é quarta-feira, dia 29 de maio, dia de comer nhoque. São 17 horas e 28 minutos. Eu estou começando um pouquinho antes porque o Collor não fez o chat de fechamento. Então a gente vai entrar aí no horário dele e já começa antes, acaba antes e fica todo mundo livre para o feriado aí, véspera de feriado do dia 30. Então, de qualquer maneira, convidando os amigos aí, não tem tanta gente assim, o pastor já está aí com algumas perguntas. Boa, pastor, beleza? Sintam-se à vontade para fazer perguntas, questionamentos e comentários e, enfim, tudo aquilo que a gente sempre comenta. Para quem está assistindo no YouTube depois, também quem quiser me mandar e-mail, tgkraus@rocks.com.br, a gente estabelece um contato aí. O que tem para falar hoje? Bem, véspera de feriado, segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, quinta-feira é feriado aqui, uma semana um pouquinho mais complicada aí para o mercado. Ontem já deu uma caidinha, hoje caindo um pouco mais forte. Amanhã saem resultados importantes lá nos Estados Unidos. Hoje ainda tem a ata do Copom aí, né? Sai a taxa de juros. O mercado, aliás, todo mundo esperando que a taxa de juros continue subindo um pouco. Pela queda de hoje, aparentemente vai subir mesmo, né? É só um chute, não tô adivinhando nada demais. Simplesmente é o que a gente espera aí que aconteça de uma certa maneira, subir a taxa de juros. Então, quando sobe a taxa de juros, quem balanceia os investimentos, né, sobe a taxa de juros, sai dinheiro da bolsa e entra dinheiro na renda fixa. Isso é um movimento normal, é um ajuste aí. Não quer dizer que aconteça sempre nem nada, que é uma relação de causa e efeito tão direto assim, mas é o que normalmente ocorre. Eu vou tirar da minha cara, acho que era mais ou menos o que eu tinha para falar hoje aí. Então, e amanhã, continuando, desculpa. E amanhã saem alguns resultados importantes nos Estados Unidos aí. Então o pessoal também está um pouco em compasso de espera. Então, sem mais, acho que era o que tinha para falar, era mais ou menos isso. Sem mais embaço aí, sem mais encheção de saco. Deixa eu ver, tá tudo em ordem, tô me vendo. Só, pastor, você que está vendo aí, som está em ordem, imagem está em ordem, dá um ok aqui para mim. Eu acho que aparentemente está tudo em ordem, mas sempre é bom um ok. Valeu, pastor, obrigado, cara. Então vamos lá, vou sair da tela, vou tirar minha cara da tela, vou direto para os gráficos aí e fazer aquele comentário. Pastor, primeiro vou dar aquela Ibovespa, Petro e Vale e depois a gente entra aí na listinha, beleza? Direto na tela do Datena. Vamos embora. Então, como eu fiz a semana passada, já tinha feito aí o comentário dos programas do Collor. O Ibovespa continua naquela tocada que a gente sabe tão bem, né? Deixa eu tirar o panorâmico daqui, que esse panorâmico só me atrapalha. Beleza. Continua naquela tocada, tentando romper ali os 56.500 pontos, 56.600 pontos. 2 dias de recuo, né? Hoje um recuo um pouco mais forte, muito provavelmente vindo testar lá os 54.200, que é 54.300, que é onde está a banda inferior de Bollinger e onde é formado os fundos anteriores. Tem tudo para voltar a subir, mas só consolida essa tendência lateral aí por mais um tempo. Talvez, como eu disse, esse patamar de 56 mil pontos, dá aquela olhada mais de longe de novo, né? Esse patamar de 56 mil pontos é uma barreira um pouco mais importante aí, né? Que é essa barreira aqui. Então não vai ser tão simples passar. Talvez se for para subir, a gente esteja vendo aí o último recuo do Ibovespa, né? A outra possibilidade seria a simetria em torno desse eixo aqui. Seria perder o fundo dos 54.400, 54.300 aqui que eu comentei, e vir testar lá o fundinho de 52.400, que também é uma possibilidade antes de voltar a subir. A perda dos 52.300 pontos traria o índice lá para os 47, como a gente já viu
nos comentários, acho que todo dia, semana passada eu falei sobre isso, né? Traria o índice aqui, primeiro, a perda dos 52, traria o índice lá para o fundão de 49, 47, né? Aqui, que seria lá as mínimas de 2011, tal. Então também não seria uma coisa muito simpática para o nosso índice acontecer isso. O que está acontecendo simplesmente é um movimento aí mais forte depois dentro de uma congestão. O volume hoje não foi tão forte também, apesar que o volume do Shark não está tão essas coisas, mas mesmo o volume correto não foi tão forte hoje nem ontem, né? Foi abaixo da média, então a gente está com uma média aí no Ibovespa em torno de 6, né? E o índice vem trabalhando com 5 mais ou menos de movimentação, então com um movimento abaixo da média. Existe uma migração de dinheiro lá para a Bolsa Americana mesmo, a prova é que lá não para de subir, aqui a gente já está numa congestão lateral de um prazo um pouco mais longo, né? Vou de novo, né? Assim, já faz faz um ano que a gente está aí com as mínimas em 52 mil e com as máximas entre 62 e 69 e não estamos muito saindo dessa coisa, desses patamares. Em termos de simetria, a gente continua repetindo a simetria aqui à esquerda desse lado, então a gente vai ter um teste aí no fundo, aparentemente vai ter o teste dos 52 antes de voltar a subir, como estava mostrando aí a simetria, só uma possibilidade. A acumulação ainda não demonstra perda de fundo nem nada, então só confirma a tendência lateral de um prazo um pouco mais longo para o Ibovespa. Sem embaçar muito, que hoje é véspera de feriado. Vixe, não há dados para o gráfico de Petro, que maravilha, vamos lá. Vamos tentar então. Vixe, não tem dados para gráfico de Petro 4, tamo bem. Deixa eu tentar. Preciso conectar, né? Tá desconectado, maravilha. Não tem problema, é coisa de bicho mesmo, gente, desculpa. Véspera de feriado é isso aí. Ele desconectou. Mas não tem problema, vamos lá. Carregando. Pronto, gráfico de Petro. Tá, vai assim mesmo, não vou, meu Shark tinha desconectado, não vou fazer de nada. Então aqui a gente tem a Petrobras, como a gente pode ver, depois do rompimento lá dos 18,80, 18,90, 18,85, rompeu, voltou a fazer um pullback mais ou menos nessa faixa, encontrou a média de 21, as bandas bem estreitas, assim, a gente está vendo um estreitamento de banda como há muito tempo não tinha, praticamente R$1,20 de diferença entre as bandas, vem movimento forte aí, já tá aparentemente fazendo um triângulozinho. Na análise técnica, triângulo é continuação, mas eu não acredito nesse tipo de coisa. Para mim tá simples, rompeu 20,40 e depois 20,80 é compra, perdeu 19,25, perdeu 19,25 vem testar o fundo, ou no mínimo vem testar os 17,90 de novo, que é o topinho rompido aqui. Tem uma parada nos 18,80 e depois 17,80. Fazendo uma congestão, como todo mercado, a média de 5 já cruzou a média de 21 para baixo, só confirma a congestão de pequeno prazo aqui, de curto prazo, já tem máximas e mínimas, operar a favor de rompimento aqui. Só melhora para a Petrobras com a superação dos 20,80, que daí fica com o caminho livre para a simetria mais positiva aqui do outro lado, para testar lá pelo menos os 23, né? Primeiro os 22,20, depois os 23 reais aqui, já fica um pouquinho. A Petro nesse curto prazo está um pouco mais bonitinha do que a Vale, depois de todo esse tempo. Deixa eu voltar aqui no gráfico do Ibovespa rapidinho, para ver se eu consigo. Vamos lá.
Vamos ver agora. Vamos mostrar a Vale. Não foi dessa vez, Ronaldo. Mas não tem problema. A Vale perdeu o fundo, né, nos 29,50, 29,60 que a gente estava falando. Vem fechar pela primeira vez. O volume hoje já foi um pouquinho mais alto do que a média, o que é um sinal bem negativo para a Vale. Ela tem aí, se ela não retornar a partir do próximo pregão, ou amanhã ou depois, indica a continuação da tendência de baixa da Vale. E o fundo é um pouco mais embaixo. Deixa eu carregar um pouquinho mais de dados aqui. Como eu tinha comentado no chat de abertura e fechamento lá quando eu fiz as férias do Collor, o fundo da Vale é um pouco mais embaixo, não está longe de ser positivo essa perda aí. Então a gente teria primeiramente essa região dos 29,30, depois a região dos 23, primeiro 26 e depois 23 como um eventual suporte. A Vale só vem mostrando aí a fraqueza das commodities, indecisão com a China, etc. Mas eu não estou aqui para achar desculpa para nada. Esse candle de hoje pode ser interpretado como um candle de dúvida. Então, no caso da superação da máxima de hoje, ela voltaria para dentro da congestão e ficaria mais um topo, um pouco nessa lenga-lenga aqui. O fato é que as três médias continuam alinhadas. Perdendo uma congestão, aí ela já tinha ameaçado perder, ela teria que fazer um movimento igual à perda anterior aqui, mais um dia de indefinição e depois a superação. Mas essa batida na média de 21 e perder a mínima do candle em gap não é um bom sinal. Essa região dos 29, ela ainda está numa região de suporte, 29, 29,60, 29,50, fechando um pouco mais feio hoje, né? Aparentemente já fechou o mercado. Mas esse candle de pequena amplitude, apesar de um volume um pouco mais alto. No caso do OBV, o OBV já indicou a perda desse fundo, né? Perdeu o fundo mesmo, então indica a continuação da perda da tendência de baixa da Vale. Mas como o suporte é uma região, ela ainda está em região de suporte. A perda da mínima do candle de hoje, aí sim seria a confirmação da perda do suporte, e aí seria um cenário um pouco mais negativo para a Vale. Falando isso, vamos para as do Pastor. Pastor, acho que eu já respondi a primeira pergunta para você, se a Vale pode recuar mais. Sim, ela pode recuar mais e ela pode reverter a partir daí e vir testar pelo menos a média de 21 ou o fundo perdido. Ficar atento aí, momentos decisivos para a Vale nesses últimos tempos aí. O primeiro sinal de refutar esse fundo seria a superação da máxima em 29,80, né? 29,76 hoje seria a máxima. Seria muito bom que o próximo pregão representasse um fechamento acima desse patamar. Senão a coisa vai ficar bem ruim para a Vale aí, pelo menos no curto prazo. Demonstraria como os suportes, pelo menos gráficos aí, horizontais, estão muito longe. Então aquela história de preço de memória, né? Como eu mostrei, o preço de memória está muito longe, o preço de memória nos R$26, né? Seria basicamente o fundo, um topinho anterior lá de 2009, então não dá para usar memória, né? Memória 2009 é muito pouco. O fato é que a perda desse fundo traz a Vale um pouco mais para baixo, talvez ali em torno dos R$27 seria a próxima parada, mas o fundo principal de 2008 da Vale é lá nos R$16. Acho difícil chegar até lá, mas não é impossível, tudo pode acontecer. Vale pode, respondendo ao pastor diretamente, Vale pode recuar mais? Tudo indica que sim, mas esse padrão só seria, essa expectativa seria contestada ou seria anulada com a superação da máxima de hoje, pelo menos num prazo um pouco mais curto. No prazo um pouco mais longo, estaria confirmando um fundo mais baixo que o anterior, um topo mais baixo que o anterior já foi mostrado, agora falta confirmar um fundo mais baixo que o anterior. Por enquanto nós estamos num fundo de mesmo patamar, não dá para confirmar essa perda de fundo ainda. No próximo pregão sim, aí seria confirmado a perda do fundo e daí ficaria bem feio para a Vale. Operações com opções teriam que ser para o lado do rompimento ou para compra de volatilidade na Vale. Mas isso é assunto que o roxo não vou me meter.
Entrando nas do pastor, já que não temos por enquanto mais perguntas, pessoal, quem quiser fazer pergunta à vontade. Aqui nós temos fibra, para começar pela ordem aí, né, pastor? Vamos lá. Nós temos fibra depois do rompimento do último topo no dia 25, né, fazer naquele esquema que a gente sempre gosta, fez uma congestão, rompeu o topo da congestão, compra, já está no quarto dia de alta, já está um pouquinho mais afastada da média, a média está em torno de 21,90 e ela hoje está fechando, fechou em torno de 23,70, 21,80 para 23,80, dá R$2, ainda é menos de 10%, não dá para pensar em nenhum retorno à média, mas vai se aproximando de uma zona de resistência em torno dos 24,70 e depois 25,50. É bom começar a ficar esperto se estiver comprado, ou já faz algum tipo de realização parcial, ou pelo menos puxa o stop para a mínima, um pouco abaixo da mínima de cada candle aí para garantir o lucro. Ainda não está no afastamento da média aí que a gente tanto imagina, né, que pelo menos em torno de 10%, imagino vamos dar uma olhada aqui, ó, fibra, só pra gente, volatilidade histórica em torno de 32%, 32,5%, então ela teria que afastar pelo menos 11% da média para estar numa estratégia de retorno à média, mas é mais um pouco acima disso, que coincide com a resistência anterior aqui em torno dos 25 e alguma coisa, entre 24, deixa eu ver direitinho para não falar, entre 24,70 e 25,50. Então já começa a entrar numa zona de resistência. As bandas estão abrindo, pode ser que continue essa tendência, mas para quem está comprado, vai realizando, e se tiver rompimento, compra o rompimento. Por enquanto, aqui é um cruzamento de média e um rompimento de uma congestão em suporte para fibra. Próxima do pastor, CEMIG 4. Pastor, se tiver muito rápido ou se tiver alguma dúvida, você, por favor, pergunte mais coisas, não simplesmente os papéis, etc., daquele jeito que a gente sempre gosta. Essa é CEMIG. A CEMIG já vem numa tendência de alta de curto prazo, médias já cruzaram, já saíram ordenadas, média de 21 já está inclinada para cima. Depois do rompimento do topo lá nos 22 e alguma coisa, 22,10, chegou a fazer um candle totalmente fora da banda de Bollinger aqui. Eu já comentei que era para ter puxado stop, fez uma congestão de 3, 4 dias, vou dar um zoom, fez essa congestão de 3, 4 dias aqui, a partir daqui já fez um fechou fora, fechou dentro, perdeu a mínima, encerramento de posição ou até uma estratégia de retorno à média, com um objetivo na média de 21, já teve 2 dias de queda, se aproxima da média de 21, que está em torno de R$22, que coincide com o topo anterior rompido. Um candle de reversão batendo nessa média no próximo pregão e rompimento da máxima do candle indicaria uma nova entrada, ou pelo menos a recompra aqui de quem fez o retorno à média, ou pelo menos a parte da realização parcial que foi feita já pode estar pensando em novas compras. No caso de tem que fazer um candle de reversão ou um candle de indefinição em cima da média de 21 e romper a máxima desse candle. Primeiro objetivo no topo, novo topo formado em torno de 23,47. Vamos ver se é esse número mesmo, 23,46, e depois, se tiver um rompimento nesse 23,46, faz nova entrada. Essa é CEMIG. Pastor, falando fibra, eu tenho 27,50. Pastor, aquela história, não importa mais quanto você comprou, importa o movimento que ela está fazendo. Se não chegou no seu preço ainda, realiza o prejuízo, compra mais barato, realiza lucro, você repõe esse prejuízo mais fácil do que fazer preço médio, lembra disso. Movimento, quem olha gráfico compra movimento para baixo você vende ou estopa e compra mais barato, e a hora que tiver lucro abate do prejuízo que você teve. É isso, não tem que inventar, não tem nada de inventar a roda. O que menos o quanto você comprou, qual é o preço que você está comprado, só importa para o imposto de renda, não importa para você, esse preço não existe mais. Então, lembra, estopa e compra mais embaixo. Não faz preço médio, não faz... Ou você não olha gráfico, ou você faz preço médio e não olha gráfico, ou você olha gráfico, estopa e compra mais barato. Esse é o recado. Vamos lá, essa daqui é o CEMIG, já falei.
Próxima, Lame 4. Lame 4, dentro daquela congestão que a gente tinha falado, teve um dia de rompimento, mas já fez um candle bem negativo aqui, acabou tendo outra congestão de 3, 4 dias, as médias aqui se costurando muito nessa congestão, e hoje, como todo o mercado, fez uma movimentação um pouco mais negativa, 2,7 para baixo, volta para dentro da congestão e muito provavelmente vem testar a banda inferior de Bollinger aqui, já que as médias não estão segurando. Então, próximo suporte em torno de R$17 e depois em torno de R$16,60. Aí seria uma compra de suporte, desde que não perca esses patamares de preço. Por enquanto, só confirma essa tendência lateral levemente descendente, como a gente pode ver, mas vem embaçando, né, praticamente desde esse primeiro cruzamento da média de 5 com a média de 21, ela vem costurando aqui, ou seja, desde o final do ano passado que ela está numa tendência lateral. Tendência lateral, ou você compra suporte e vende resistência, ou você sai fora e espera romper para algum lado, porque o seu dinheiro estaria parado nesse papel desde o final do ano passado. Então, mesmo tentando pegar essa movimentação, compra na banda inferior de Bollinger e tenta vender na banda superior ou perto da média, você estaria empatado nesse papel há mais de 6 meses, 5 meses, final de novembro. 27 de novembro foi o topo aqui, e a partir de então ela vem numa tendência levemente descendente, mas bem lateral. Agora que até a média de 200 já está chegando perto, hora que acontece isso, muito provavelmente a gente vai ter a contração das médias aqui, e daí vai ter o pessoal vai cansar dessa congestão lateral e vai acabar explodindo o papel para um dos lados, tomara que seja para cima. Não tem nada indicando que ela vai perder fundo, não tem nem volume, nem OBV, nem uma acumulação indicando que ela possa perder fundo, só para a gente manter a estratégia aí. A volatilidade histórica em torno de 22,5%, uma volatilidade relativamente baixa em relação ao resto do mercado como um todo. Tendência lateral, não tem invenção, compra suporte e vende na resistência, ou sai fora e tenta entrar num papel que está em tendência. Eletropaulo, LPL4, outra que estava feinha, ameaçou fazer um movimento de rompimento aqui, não fez, e hoje deu uma nova recuada um pouco mais forte, caiu quase 5% com volume acima da média, péssimo sinal para o papel, pode vir testar novamente o suporte, mas hoje o mercado caiu feio como um todo. O suporte, tem um suportezinho no 7,88 aqui, que é um fundinho do zigue-zague para cima, que não chegou a confirmar o rompimento para cima. A perda do 7,80, vamos olhar direitinho, 7,80 arredondando, traz o papel para 7,50 de novo, 30 centavos em 7, já é pelo menos 4%, então dá para estopar e vir buscar mais baixo. Como testou a banda de Bollinger aqui, acabou até fazendo um fechou fora, fechou dentro, poderia ter vendido já lá nos 8,40, 8,50 e vir buscar o papel na média de 21, que é em torno de 8, que é onde está agora. Só continua nessa tendência lateral aqui de fundo. Hora que romper essa tendência de fundo aqui, essa congestão de fundo, desculpa, o papel melhora. Por enquanto nada a fazer a não ser comprar no suporte em torno dos R$8 e vender na resistência em torno de 8,50, 8,60. A perda dos 7,50 indicaria encerramento de posição e continuação da tendência de baixa nesse papel. Então, papel em tendência de baixa só se trabalha vendido, ou alugado e vendido, ou lançado, enfim. Próxima do pastor, Banco Pan-Americano, setor de bancos mais enrolado, fazendo uma nova congestão de topo aqui. O que ameaçou romper a média de 21 não conseguiu se sustentar, veio para baixo, estratégia de venda, mas aqui não está em tendência de baixa explícita, está mais numa congestão. Suporte em 6,39, 6,40 e resistência em torno dos R$7, vai desde os 6,92 até R$7 e tem um topinho um pouco mais para cima em 7,20. Se eu estivesse comprado nesse papel, estoparia em 6,40, porque as médias já estão se alinhando decrescentemente, né, da mais curta para mais longa. A banda de Bollinger está por enquanto lateral, mas já está ameaçando vir para baixo. Eu
ou como ela está lateral, eu arriscaria uma compra em 6,40, mas se perdesse esse patamar de preço, teria que estopar o papel e vir para baixo. Pelos volumes aqui, né, nos candles positivos, nós tivemos vários dias, se tiver certo isso aqui, nós tivemos vários dias de volumes altos nos candles positivos. Hoje, como todo mercado, teve uma grande saída bem acima da média, eu diria 50% mais até, quase o dobro, né? A média está em torno de 75 mil e hoje movimentou 75 milhões, hoje movimentou 125 milhões, 50 milhões acima da média. Precisa ver só o número de negócios, mas pelo aspecto geral no mercado, a perda dos 6,40 indicaria stop no papel, porque não tem, a única coisa que seguraria esse papel numa queda seria o Fibonacci, que também não é o melhor dos mundos, né, vamos dizer. Então a gente só teria o Fibonacci, vamos lá, teria esse Fibonacci aqui, lá no 5,80, que é próximo de um topinho anterior que teve. Então seria uma queda bem grande aí no papel, teria que estopar, estopa e compra mais barata. Essa é o que a gente sempre faz. E além disso, aparentemente faz um pseudo ombro a cabeça ombro aqui, se bem que é uma congestão, cabeça congestão, mas a perda dessa congestão de topo seria bem negativo para o papel, podia trazer o papel para no mínimo próximo da média de 200 aqui, né, que coincide com 50% do Fibonacci da última perna de alta e coincide com o topinho de uma congestão anterior aqui. Se eu tivesse comprado nesse papel, eu estoparia com a perda dos 6,40. A próxima, Itube, depois você falou Itaú SA, as duas praticamente a mesma coisa, né? Uma replica a outra. Se você tiver esse papel, eu sugeriria vender um dos dois e ficar só com um deles, porque praticamente eles andam juntos, então não tem muita diferença. Depois de uma movimentação positiva aqui da banda inferior de Bollinger até a banda superior de Bollinger, testou uma zona de resistência lá próximo dos 33,60, essa é Itube, só para deixar claro, testou lá os 30, a máxima foi 33,44 nesse teste, fechou fora, fechou dentro, como eu disse aqui podia ser um candle negativo, mas entrou numa congestão e perdeu a mínima dessa congestão hoje, obrigaria pelo menos a um stop. Já está próximo de um suporte que é a média de 21 aqui, um candle de reversão em torno no patamar de preço da média de 21, que é 31,80, hoje fechou 32,05, com volume acima da média. Se caso perca o 31,80, 31,90, que é a média de 21, pode vir testar a banda inferior de Bollinger, que é uma região de suporte de preço, que é a média de 200, que é a banda inferior de Bollinger, e repetiria a simetria para cá. Já deu o sinal de venda, tanto de realização parcial quanto de encerramento de posição hoje, com a perda dos 32,40. Então seria bom ficar esperto. A confirmação seria a perda da mínima de hoje junto com a média de 21 e vem buscar o papel embaixo. Então estopa e vem buscar o papel lá nos 29, 30 reais. R$2 em 3 seria quase 7%, 7,5%, tal, por aí. Então estopa e vem buscar o papel do suporte lá em torno dos 29,80, 29,70, que é, como eu já disse, o stop gráfico do papel, média de 200, banda inferior de Bollinger, e ficaria mais barato. Stop compra mais barato e pega o papel mais embaixo. Só para confirmar, Itaú SA, fazendo exatamente o mesmo papel, fez um zigue-zague, rompeu o zigue-zague, atingiu uma zona de resistência, aqui no caso em torno de 9,80, chegou a 9,66, fechou fora, fechou dentro, hoje perde a mínima da congestão, que foi 9,34 aproximadamente, encostou na média de 21, se perder a mínima de hoje e a média de 21, vem testar o suporte lá nos 8,70 e próximo da banda inferior de Bollinger e da média de 200. Mesmo caso muito parecido da Itaú SA, da Itube 4. Só para a gente dar aquela olhada, a OGX, para ver como é que foi hoje de novo, né? O ABV da OGX sinalizando perda de fundo. Hoje ela teve também uma movimentação bem negativa, caiu só quase 10%. Hoje a OGX continua na
na sua peregrinação em busca de um fundo, perdeu aqui a mínima da congestãozinha, que ela estava em torno de 1,60, fechou hoje, o fechamento hoje foi 1,50, aspecto bem negativo para o papel, pode vir buscar o fundo novamente aqui nos 1,20. Como estava com as bandas bem estreitas, as bandas começam a ficar descendentes, tudo para o papel vir buscar o fundo nos 1,22, 1,23, 1,20 alguma coisa. Continua sem achar fundo a nossa querida OGX. Deixa eu dar uma olhada. Olha aqui, esse sinal aqui, as três médias cruzando o mesmo candle, é a famosa agulhada, se bem que é com outros períodos, mas é uma agulhada, e agora as médias saem abrindo. Então isso aqui, esse sinal aqui, a perda da mínima desse candle do dia 24, é um sinal muito negativo e indica, no mínimo, o teste. A gente tinha três suportezinhos, um em 1,60, um em 47, depois o suporte definitivo em 1,24. Tudo indica que ela vem buscar 1,24. Como hoje foi um dia negativo para o papel, se ela não reverter no próximo pregão, continuar com a volatilidade alta, ela tem tudo para vir buscar esse teste, esse fundo, desculpa, testar esse fundo novamente. Como não temos novas perguntas, só está o programa particular quase, né, pastor? Nós aqui, mas beleza, não tem problema, a gente continua sempre tentando ajudar aí vocês. Já falei 30 minutos para uma véspera de feriado, acho que tá bom, não temos mais perguntas. Tá, o que tinha para falar é isso aí mesmo. O meu Shark, para variar, deu piripaque nele de novo, eu preciso arrumar ele, mas não vai ser isso que vai ser o problema. Caso não tenhamos novas perguntas, eu agradeço. Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir. Acho que não travou dessa vez. Eu agradeço a presença aí, pastor. Valeu, obrigado, bom feriado. Juízo, amanhã tem pregão lá fora. Tem algumas. Hoje à noite sai aí a nova taxa de juros. Se fosse para chutar, eu chuto que ia subir só pela movimentação no mercado hoje. Eu chuto que vai subir. Depois vocês me cobram semana que vem, pastor. Você é minha testemunha. Mas hoje sai a taxa de juros aí do Copom. Amanhã tem alguns dados interessantes dos Estados Unidos e a gente vai estar aqui de férias. Sexta-feira promete um dia mais agitado aí também nos mercados, em virtude do feriado. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado, pastor, pela presença de todos. Obrigado para quem assiste pelo YouTube. O pastor, amanhã não tem pregão aqui, exatamente, amanhã não tem pregão aqui, mas sai algumas informações nos Estados Unidos, sai alguns dados importantes nos Estados Unidos ali. Então o pessoal vai estar ligado no pregão americano e na sexta-feira a gente vai juntar o feriado daqui com as informações importantes, com a taxa de juros e o fato de ser ainda sexta-feira, fora o pregão. Então a sexta-feira vai ser animado, eu acho que não vai estar, vamos acompanhar só, não sei se o Collor vai fazer chat na sexta-feira ou não, talvez só tenha abertura, eu não vi ainda a programação. Pastor, obrigado de novo, valeu aí. Obrigado para quem assiste no YouTube. Tenham todos um bom feriado, uma boa noite, bom descanso. O mercado tem todo dia e bom final de semana. Valeu, pessoal. Até a próxima.